Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Física. Eu me chamo Francisca Thalia, sou discente do curso de Licenciatura em Física pelo IFP, no campus Parnaíba, e hoje iremos falar sobre mecânica, especificamente sobre o tema movimento circular uniforme. Bom, mas o que é o movimento circular uniforme? O movimento circular uniforme, também conhecido como MCU, ocorre quando um móvel tem uma trajetória em formato de circunferência e a sua velocidade permanece constante no decorrer do movimento. Ou seja, temos um movimento circular uniforme quando um móvel descreve uma circunferência com velocidade de módulo constante, como por exemplo um carro movendo-se em uma pista circular, enquanto seu velocímetro indica o mesmo valor da velocidade. O movimento da Terra em torno do Sol também pode ser considerado praticamente, como um sistema circular uniforme. No movimento circular uniforme, o corpo passa de tempos em tempos por um mesmo ponto da trajetória, com a mesma velocidade. Resumindo, o movimento ele se repete em um dado intervalo de tempo. Por isso, dizemos que o movimento circular uniforme é um movimento periódico. Nesse GIF, vocês podem observar melhor como acontece o movimento circular uniforme. Inicialmente, vamos considerar, para uma forma de ilustração, uma pedra presa a um barbante, que seria esse pontinho lilás, seria a pedra, e ela está presa a um barbante. E descrevendo um movimento circular uniforme. Então, observem que o vetor velocidade, este vetor tem seu módulo constante, mas sua direção está mudando continuamente, não é? Isso porque ele deve se manter tangente à circunferência em cada ponto. Em nosso cotidiano, existem muitos objetos e muitas coisas, até mesmo onde estamos, a Terra, é um exemplo de movimento circular uniforme. E dentre tantas coisas, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, que podemos ver nesta imagem um exemplo de movimento circular uniforme, que é a roldana, que ela geralmente é utilizada para erguer objetos pesados. E ao lado temos um pneu e temos também, como exemplo, o ventilador. Observe, que todos esses exemplos, eles demonstram um movimento circular. E agora veremos alguns conceitos importantes sobre o MCU. Bom, primeiramente vamos ver sobre o período, que ele é representado pela letra T. O tempo para um objeto em movimento circular completar uma volta. E a frequência, que é representada pela letra F, é o número de voltas realizadas em um determinado intervalo de tempo. E logo aqui abaixo nós temos 2 fórmulas que são bem simples, do período e da frequência. É importante que vocês não confundam, que o T é de período e o F é de frequência. E é importante que vocês observem que a frequência é igual ao inverso do período. E claro, o período ele é o inverso da frequência. E a unidade, pelo SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, usado para a frequência é o Hertz, Hz. E para o período é o segundo, representado pela letra S. Então, vamos ver algumas grandezas angulares sobre o movimento circular uniforme.
Por se tratar de um movimento que varia a trajetória e a formação de um ângulo entre o ponto de partida e o ponto de chegada, o movimento circular uniforme possui grandezas angulares. Vamos começar então falando sobre o espaço angular. Bom, para este conceito, para exemplificar melhor, pensem em um círculo onde um ponto A começou a se mover e parou de se mover no ponto B. Observem essa imagem que eu trouxe aqui ao lado, que ilustra bem melhor isso que eu estou explicando. Vocês podem ver que existe um círculo e em amarelo temos um objeto, no ponto A, que ele começou a se mover e ele vai parar no ponto B. Então, o ponto A vai receber o nome de espaço angular inicial. Já o ponto B, ele vai receber o nome de espaço angular final. Simples, não é? E podemos ver que entre o ponto A e o ponto B temos um espaço angular. Esse espaço angular, ele é representado pela letra grega chamada φ, e sua unidade é radianos. Vamos então para o deslocamento angular. O deslocamento angular é o espaço percorrido por um objeto em um círculo. No caso, ele é a subtração do espaço angular final pelo espaço angular inicial. Bom, no slide anterior eu expliquei a vocês o que é o espaço angular inicial e o espaço angular final. Então, no deslocamento angular, a gente vai aplicar esses conhecimentos, pois o deslocamento angular é a subtração do espaço angular final pelo espaço angular inicial. O deslocamento angular é representado pelo ΔΦ, que é igual a ΔF, que é o espaço angular final, menos o ΔI, que é o espaço angular inicial. Bom, e agora falando um pouco sobre a velocidade angular. Imagine agora que um objeto está num ponto A de um círculo. Esse objeto se move até o ponto B, formando um ângulo θ, que nem vocês podem ver nesta imagem aqui ao lado. Se a cada 1 segundo o objeto varre o mesmo ângulo, podemos então dizer que o objeto desloca-se φ radianos por segundo. Sendo assim, a velocidade angular, que é representada pela letra ômega, que é uma letra grega, vai ser a razão entre o deslocamento angular pelo intervalo de tempo do movimento, e ela pode ser representada da seguinte forma, que a gente pode observar, que ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT. Ou seja, a velocidade angular, ela é igual ao deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo do movimento. Já a aceleração angular, representada pela a letra grega alfa, ela segue a mesma lógica que a velocidade angular. Ou seja, a cada segundo o objeto aumenta sua velocidade angular de forma constante, e isso caracteriza um movimento circular uniformemente variado. E a gente pode representar pela seguinte fórmula. A alfa, que é a aceleração angular, é igual a variação da velocidade angular dividida sobre a variação do tempo. Temos também a aceleração centrípeta. Bom, a aceleração centrípeta é quem faz com que o objeto possua aquele movimento circular. Ela é uma aceleração que ela puxa para o centro. Isso porque ela muda a velocidade em direção e também em sentido. Essa aceleração ela é direcionada para o centro do movimento, E aqui a gente pode ver
uma fórmula em que a gente pode encontrar essa aceleração. Aceleração centrípeta, né, que é o A, é igual a v ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, dividido sobre o raio da trajetória circular. E por fim, né, iremos ver sobre a fórmula do movimento circular uniforme, né? Claro que não poderíamos deixar de falar sobre isso. Essa fórmula, né, ela é conhecida como função horária e ela é representada da seguinte forma. θf, né, que é o espaço angular final, é igual a θi, que é o espaço angular inicial, mais o ômega, que é a velocidade angular, vezes t, que é o período de tempo. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje, né? Foi uma pequena explicação sobre o movimento circular uniforme. Na próxima aula, eu irei trazer de forma mais aprofundada alguns exemplos, porque nesta aula de hoje eu trouxe mais as fórmulas. Eu espero que vocês deem uma revisada nesse assunto, que vocês copiem principalmente a parte das grandezas angulares, que vocês copiem as fórmulas, porque a gente vai necessitar delas para a resolução dos próximos exercícios. Então, gente, muito obrigado a atenção de todos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e até a próxima aula.